Olá para você que nos acompanha. Eu sou Kendra Dávila e está iniciando a Hora da Cultura, um podcast produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Unipampa. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a comunidade árabe de São Borja. Para sabermos mais sobre esse povo tão rico em história e cultura, entrevistamos uma figura muito querida e conhecida na comunidade árabe. Então venha conferir a nossa entrevista com Aida Mouza. Sobre a questão das vestimentas, a gente vê que muitas pessoas usam a burca, o lenço, o véu. A senhora poderia especificar, assim, por que tem muitos que não utilizam dentro da comunidade? Na verdade, assim, muitos usam porque já fizeram a peregrinação à Meca, já fizeram o Hajj, né? Ou a Umra, e daí eles fizeram uma escolha já como um divisor de águas, assim, de, tipo, seguir os preceitos islâmicos mesmo, entende? Da vestimenta, de cobrir o cabelo, de andar com as roupas mais discretas, mais compridas, né? No caso, assim, tem pessoas que rezam, ainda não colocaram, mas é uma escolha, é uma opção pessoal isso aí. As pessoas chegam a determinado tempo de vida que elas, eu vou seguir os preceitos como devem ser. Não os torna menos ou mais muçulmanos, né? Porque a pessoa seguindo os ensinamentos de maneira, com caráter, de maneira endógena, é o que importa. A parte visível da vida, assim, da vestimenta, é uma escolha que ela faz. Se ela quer, assim, se cobrir, se ela quer cobrir todo o corpo, se quer cobrir o rosto, daí é uma coisa muito pessoal. O que fez com que você e demais integrantes da sua família saíssem do seu país para vir residir em São Borja? E por que São Borja? Na verdade, eu nasci aqui, mas assim como meus pais, os pais de vários que estão morando aqui hoje, vieram para o Brasil especificamente para São Borja, assim como refugiados de guerra, pelas condições precárias da época, porque eles foram obrigados a sair do país para outros países, e a miséria era muito grande, e lá não havia emprego e nenhuma situação assim que pudesse ajudá-los a ter uma vida melhor, né? E como outros parentes, ascendentes deles no caso, vieram para o Brasil e para outros países da América Latina, convidaram eles, entende? Sugeriram a eles que viessem para cá, para que eles também ajudariam, por exemplo, não com aporte financeiro, mas com acomodação e tudo mais. No caso, meu pai foi isso. Tinha um primo em São Borja e que convidou ele para vir para cá para ele ter para ele reestruturar a vida dele, né? Então foi pela necessidade do momento e por serem refugiados da guerra e assim, por melhores condições, né, de se manterem, né? De se manterem, por isso que vieram para cá. E a comunidade de São Borja acolhe bem vocês? Se sentiram acolhidos quando chegaram? Seus pais, assim, se sentiram acolhidos? Como que é hoje em dia isso também? Na época, como a cidade era pequena, né, ela estava em processo de desenvolvimento, todos acolheram bem. Tanto é que o meu pai trabalhou de mascate, que se dizia na época, durante 7 anos, e viajava pelo interior e sempre foi bem acolhido com acomodação, com alimentação, e as pessoas até hoje falam, né, pelas condições que eles tinham, havia pobreza aqui, mas mesmo assim nessa pobreza as pessoas acolhiam ainda as outras, entende? E eles, assim, como pessoas que vieram de países distantes, e o brasileiro com essa qualidade que ele tem de ser como um povo de acolhimento, sempre receberam bem, e até hoje a gente considera bem estabilizados, bem estabelecidos aqui, desde o início, entende? Foi um processo contínuo. Sobre a questão cultural, vocês ainda mantêm as mesmas tradições? Algo ficou mais atenuado por estar em São Borja, por estar no Brasil? No início, se manteve por causa da língua, né? A língua nativa é árabe, então os meus pais, os pais dos outros que vieram também procuraram manter isso aí como um elo de comunicação, como um vínculo com a terra, né? Nós aprendemos o árabe desde cedo, uma segunda língua, ou primeira língua depois do português. A cultura vem através de objetos que a gente tem dentro de casa, tapeçarias, utensílios, tudo, a gente procura manter a alimentação, né? Temperos e tudo mais, assim, esse vínculo sempre teve desde o início. O que se fortaleceu no decorrer do tempo, mais na década de 80, foi quando começaram a vir
uma espécie de missionários muçulmanos, né, que são os sheikh, que vieram procurar as pessoas que tinham saído de lá e para encaminhar eles na religião. Aí se manteve ainda muito mais forte esse vínculo, né? Se fortaleceu essa parte, que não havia antes, o vínculo religioso. Mas a cultura, desde então até hoje, a maioria mantém, se fala o árabe, né? Se veste de uma maneira mais adequada também, com uma vestimenta original de lá. E o demais tudo segue. Eu acho que segue na medida do possível, né? Dentro das próprias lares. E você acha que em São Borja se acolhe essas pessoas, imigrantes em geral? Sim, na nossa época, assim, na época aqui da década de 60, 70, que veio muitos, né, imigrantes árabes. Depois vieram de outras etnias que a gente sabe, hoje em dia são os senegaleses, são os haitianos, tudo, e todos sempre bem acolhidos, não tem diferença nessa parte desde então. Eu acho que o que fizeram pela minha família, pelos outros descendentes de árabes, se faz hoje em dia por outros também, outras etnias que a gente vê aqui. Eu acho que é uma característica do povo brasileiro e não muda isso aí, sabe? Passa o tempo e eu acho que até se fortalece mais. Porque hoje em dia as pessoas têm mais compreensão das dificuldades que todos os povos passam, né? Então eles ajudam. Você acredita que a comunidade árabe tem tendência a crescer cada vez mais aqui em São Borja? Eu acho que diminuiu até porque muitos retornaram para o país, pelas condições financeiras, conseguiram já ter uma autonomia. Hoje em dia tem muitos descendentes aqui, se mantêm fazendo o que os pais fizeram, herdaram a tradição do comércio, outros estudaram, procuraram outras saídas também, né? Eu acho que diminuiu um pouco, mas eu sei que em outras cidades aqui do Rio Grande do Sul aumentou bastante. Mas, assim, eu vou te dizer, 80% se mantém aqui. 20% porque regressa por causa de família, laços familiares, ou migram para outros países, mas 80% permanecem aqui. E por que você acredita que o pessoal gosta daqui de São Borja, quer permanecer em São Borja? É uma cidade boa, cidade pequena, né? Cidade pequena que mantém características assim, do lugar seguro. Então isso aí é uma das coisas que é prioridade para nós, acho que para todo mundo também. As condições econômicas também são propícias, como é fronteira, e geralmente o árabe ele estabelece fronteiras, vocês podem notar. A maioria das comunidades árabes, as maiores que tem, são em fronteiras, são Livramento, Uruguaiana, São Borja, né? E fronteiras também do Paraná, fronteiras até o oeste catarinense, como a gente sabe, São Paulo. Então são lugares que são escolhidos certamente assim pelo processo econômico. E assim, muitas pessoas acabam estereotipando e chamando vocês de turcos. O que a senhora pensa sobre isso? Na época, digamos que meu pai veio para cá, como eles eram refugiados de guerra e não tinham documentação, faziam para eles o passaporte turco, otomano no caso. Era por isso, entende? Meu pai foi um que precisou fazer, porque ele não tinha uma documentação árabe, um palestino no caso, porque a Palestina foi praticamente assim dizimada. Não totalmente, mas foi, né? Então eles foram expulsos e não tinham documentação, eles foram obrigados a fazer. E o domínio turco existia na época, também na Palestina, o domínio turco desde o início do século XX ali tem, né? Os países árabes, como ele teve em outras épocas também. Então, por isso, ele identificava, mas não quer dizer que eles sejam turcos. E, na verdade, o turco ele não vem para o Brasil porque eles são muito autônomos. Pode ver que é um país bem autossuficiente, os países ricos, né? Então, pela necessidade de ter uma documentação, eles tiveram a documentação turca. Então, hoje, a gente não vê assim no sentido... Uns falam como maneira de afronta, né? Como se fosse um invasor. E outros como se fossem até, a gente considera como elogio. Tu tem que ver o ponto de vista que tu enxerga as coisas. Eu não me sinto ofendida em ser chamada de turco, entende? Porque hoje em dia o acesso à informação está a todo mundo. As pessoas não se informam porque não querem. Dizer que tu tem que estudar ou não, tem acesso à internet, tu vai saber quem que é turco, quem que é palestino, quem que é libanês, quem que é o árabe, né? O jordaniano, quem que é da Arábia Saudita, de vários países que existem lá também. Mas às vezes eles generalizam por falta de conhecimento. Como definido por Aida, a comunidade árabe veio para cá em busca de melhores condições de vida. Hoje podemos ver o fruto do esforço de cada um, espalhado no sucesso que vários comércios pertencentes a famílias de origem árabe têm aqui na cidade. Em pesquisa feita por nossa equipe com a comunidade samborgense,
Os elogios são direcionados aos preços mais em conta que podemos encontrar nesse comércio. E quando perguntado sobre a contribuição deste para a comunidade, as pessoas apontam para a grande geração de oportunidades de emprego. Além da participação de Aida Mouza, também batemos um papo com o casal Failouz Falhati e Caleb Hussein. Venha conferir nosso papo cultural. Quanto tempo o senhor reside em São Borja? 30 e poucos anos, 32, 33 mais ou menos. O que fez manter o vínculo com o seu país, mesmo estando aqui em São Borja? O Brasil, o Líbano, quase a mesma coisa, não tem muita diferença. Não tem só religião, sabe? Nossa religião, sabe, diferente só. É costume, tudo sabe igual, mesma coisa. No caso, vocês são da religião... Muçulmano. Vocês ainda praticam a religião de vocês aqui? Sim, 100%. Tem uma mesquita aqui. Tem um mês de Juju, mês de Ramadã, sabe? Faz Juju 30 dias. Não tem outras pessoas do Líbano aqui, mas tem de outros países. Sim, de Jordânia, Palestina. Tem. A maioria de palestinos aqui. Nossa equipe também esteve em uma conversa com o presidente do Cindy Lojas, Gilberto Prado. Esse mesmo afirma que o comércio árabe é muito forte aqui na nossa cidade, estando presente desde os anos 50, já sendo passado entre 2 a 3 gerações, desde o seu início. Você vai ouvir um pouco do trecho da entrevista. Cheguei em São Borja em 74 e já existia alguns comerciantes árabes. Não, claro, não com essas dimensões que tem hoje, mas houve um grande crescimento. Eles ajudaram muito o comércio local, ajudaram muito a comunidade, e a comunidade ajudou muito o comércio árabe. Aqui tem o crescimento e basta ver hoje, por exemplo, aqui nas principais lojas, né, que são aqui na General Osório e na Cândido Falcão, são os locais que têm um aglomerado maior de proprietários árabes, mas que hoje já são samborgenses integrados, porque são segunda ou terceira geração que administra essas empresas. Estando na direção do Cindy Lojas há um ano, Gilberto diz que o sindicato está planejando um trabalho para 2023. O levantamento de dados que irá indicar quais os comércios que tiveram o maior crescimento com o decorrer do ano, destacando também que os últimos 10 anos foram os de maior crescimento para o comércio varejista, sendo o comércio árabe um dos seus carros-chefes. E esse foi o programa da semana. Agradecemos sua conexão aqui com a Hora da Cultura, um programa produzido pelas alunas Kendra Dávila, Laís Antunes, Laísa Mendonça e Carol Romero, da disciplina de Produção de Jornalismo em Áudio, ministrada pelo professor Alexandre, da Universidade Federal do Pampa, com o apoio técnico de Alex Lima. Nos vemos no próximo programa. Até mais!